Você já percebeu que quanto mais você tenta se livrar das suas emoções, pior elas ficam? Talvez você tenha tentado só não sentir ansiedade, mas quando você percebeu, estava ainda mais ansioso. Ou até tentou engolir seu choro e quando viu o nó na sua garganta, estava cada vez mais forte. Ou até conseguiu evitar suas emoções através de fazer outras atividades ou do consumo de bebidas alcoólicas, que são muito utilizadas nessa fuga de emoções difíceis. Mas quando você percebeu, sozinho em casa, essas emoções ainda estavam lá. Freud tem uma frase que eu gosto muito que diz: as emoções não expressas nunca morrem. Elas são enterradas vivas e saem de piores formas mais tarde. Eu quero te contar uma metáfora com explicações da psicologia que vão te ajudar a entender por que isso acontece e como a gente pode lidar com as nossas emoções de modo mais saudável, sem tentar evitá-las o máximo possível ou se prender a elas, que também vai ser muito prejudicial. Se você já sentiu que a ansiedade, a tristeza e a culpa te consomem, esse vídeo vai te ajudar. Imagina que você está preso na areia movediça. Nessa situação hipotética, o que a gente mais quer fazer é sair daquela situação o mais rápido possível. Afinal, a gente está em perigo. Então, muitas vezes, a gente vai se debater para tentar sair daquela situação. Mas sabe o que acontece quando a gente tenta se debater na areia movediça? A gente afunda mais ainda. A maneira da gente escapar da areia movediça é espalhar o peso do corpo sobre ela. Mas isso parece totalmente contraproducente. Se eu me deitar na areia movediça, não é mais fácil ainda afundar? Parece que eu estou me colocando em mais risco. Mas não, na verdade essa é a maneira da gente escapar da areia movediça. E assim são com os nossos sentimentos. Quando a gente tenta lutar contra a ansiedade, a culpa e a tristeza, a gente só piora a situação e se vê cada vez mais presos nesses sentimentos ou passa a viver na tentativa de fugir deles. Assim como na areia movediça, a maneira mais fácil da gente experienciar e sair de um sentimento é se deitando sobre esse sentimento, aceitando que ele existe e não tentando se debater para sair dele o mais rápido possível. Eu sei que a gente foi ensinado a fugir das emoções. Afinal, é desconfortável experimentar emoções difíceis, mas quanto mais a gente tenta evitar elas, mais a gente fica preso. A terapia de aceitação e compromisso é uma abordagem de terceira onda que vai falar que aceitar as nossas emoções ao invés de lutar contra elas é o primeiro passo para lidar melhor com elas e evitar aquele ciclo de culpa por se sentir culpado, sabe? Evitar as emoções com o uso do álcool, por exemplo, pode parecer uma escolha interessante a curto prazo, afinal, você não está sentindo elas naquele momento. Mas a longo prazo, isso só aumenta o sofrimento, porque a evitação vai nos afastar cada vez mais de experiências significativas na nossa vida. Por exemplo, ao sair de um relacionamento que foi difícil, você pode passar a não querer mais se relacionar para evitar sentir aqueles sentimentos desconfortáveis do término, ignorando que se relacionar afetivamente com a pessoa que você gosta é importante para você. Ou até, para não sentir tristeza, você se entope de remédios para dormir e passa o dia dormindo e não entra em contato com coisas significativas para você, como sair com seus amigos, ler um livro e fazer coisas importantes para a vida que você quer viver. Ou até para não sentir medo e o desconforto de fazer coisas novas, você recusa oportunidades importantes que te fariam crescer na carreira, por exemplo. A terapia de aceitação e compromisso foca muito em uma vida alinhada com os nossos valores. E ela vai dizer que a evitação de experienciar as nossas emoções acaba nos afastando dos valores e da vida que a gente quer viver. Mas ela também vai dizer que se apegar demasiadamente a uma emoção também não é o caminho e acaba perpetuando o sofrimento. A palavra aceitação na terapia de aceitação e compromisso fala sobre aceitarmos aquilo que não podemos controlar. Já a palavra compromisso fala da importância de tomarmos ações compromissadas com a mudança desejada. Aceitar é essencial, mas se comprometer para a mudança e para chegar mais perto dos nossos valores também. E o que sentimos, mesmo que desconfortável, pode ajudar nisso. As nossas emoções são mensageiras. Elas vêm contar uma mensagem sobre o que está acontecendo na sua vida. Por exemplo, se você está sentindo raiva por algum motivo, essa emoção ela vai falar que nesse momento de vida provavelmente aconteceu alguma coisa pela qual você está se sentindo injustiçado. Ela também pode falar sobre o seu corpo. Talvez a emoção de cansaço extremo possa ter a ver com sua alimentação, com a prática de exercícios físicos e também vai falar sobre a sua história de vida. Um exemplo interessante é falar sobre o Natal. Muitas pessoas ficam felizes, animadas com o Natal, é a melhor época do ano, e outras não. Talvez por uma família disfuncional ou perda de algum parente, o Natal passou a ser um feriado que traz tristeza, um feriado mais negativo. E isso vem falar para você
sobre a sua história de vida, sobre o que aconteceu na sua vida e o que é importante para você. Existe uma condição genética onde as pessoas são insensíveis à dor. Vai até ter um filme sobre isso de uma maneira muito mais cômica e engraçada. E quando essas pessoas não sentem dor, elas precisam estar sempre vigilantes. Afinal, a dor é um aviso. Se eu acabar colocando a minha mão numa panela quente, a dor ela vai falar: ei, tira sua mão daí. Quando nessa condição eu não sinto dor, não tem nada para me avisar que eu estou numa situação de perigo, correndo risco de uma queimadura, por exemplo. A dor, que é um processo tão desagradável, vai ser muito útil, porque ela vai falar: ei, sai daí, você está correndo perigo. Não continua fazendo isso. Do mesmo modo, são as nossas emoções. Elas vão contar pra gente mensagens muito importantes. E se a gente não sentisse emoções, a gente não ficaria sabendo de informações tão essenciais. Por exemplo, se eu estou com medo de fazer uma apresentação, pode significar que essa apresentação é significativa para mim e é importante para mim que eu faça uma boa performance. Sem essa informação do medo, talvez eu nem me preparasse para fazer uma boa apresentação. Aceitar nossas emoções não significa gostar delas, não significa concordar com elas, não significa gostar da situação difícil que a gente está passando e muito menos querer que elas fiquem para sempre. Eu quero sempre sentir essa tristeza, essa ansiedade. Aceitar as nossas emoções significa não gastar a nossa energia tentando fugir e brigando com elas. Em vez disso, focar no que realmente é importante pra gente. Quando a gente tenta fugir das nossas emoções, é possível que a gente acabe entrando em um ciclo vicioso de sofrimento. Quanto mais eu tento fugir de uma emoção, mais forte ela pode se tornar. Além disso, fugir das nossas emoções vai fortalecer o nosso comportamento de esquiva, que é de fuga. Como eu dei o exemplo de evitar entrar num relacionamento e viver uma experiência que poderia ser boa pra você por medo de sofrer de novo. Além disso, a gente vai se desconectar dos nossos valores, que segundo a terapia de aceitação e compromisso, vai nos guiar para uma vida que realmente importa e realmente faz sentido pra gente. Se eu evito conversas difíceis no meu relacionamento para evitar o desconforto de falar com o meu parceiro, eu posso acabar enfraquecendo essa relação, que é importante pra mim e pra vida que eu quero viver. Fugir das nossas emoções pode aumentar o nosso sofrimento, porque quanto mais a gente tenta brigar com a emoção, mais espaço ela toma dentro da nossa cabeça. Se eu fico pensando, eu não posso sentir isso, eu não posso sentir isso, eu não posso sentir isso, eu estou, ao mesmo tempo que sentindo isso, sentindo culpa por sentir isso, o que só aumenta o meu desconforto. Mas então, o que a gente pode fazer na prática? Primeiro seria observar o que está acontecendo, o que você está sentindo, sem fazer julgamentos prévios de isso é bom, que isso é ruim. Emoções fazem parte da experiência humana. Depois procure nomear esse sentimento. Entenda, eu estou sentindo ansiedade, eu estou sentindo raiva, que emoção eu estou sentindo agora? Saber que emoção a gente está sentindo é muito importante para a gente conseguir trabalhar com ela. Depois, permita-se sentir, experienciar essa emoção. Respire fundo e dê espaço para essa emoção. E se pergunte: o que essa emoção quer falar sobre mim, quer falar sobre meus valores, quer falar sobre o que é importante pra mim? Por último, conecte-se com seus valores, conecte-se com o que é importante pra você. Quanto mais a gente tenta fugir das nossas emoções, mais a gente fica preso a elas. E menos conectado a gente pode ser uma vida que faça sentido pra gente. A saída seria aceitar essa emoção sem julgamento. Não porque você gosta dessa emoção, porque é muito bom sentir assim, e sim porque lutar contra essa emoção, assim como se debater na areia movediça, é contraproducente. A melhor maneira da gente experienciar a emoção e sair da areia movediça é realmente espalhando o nosso corpo sobre a areia e nos permitindo sentir essa emoção. Mas cuidado para não ir pro lado oposto e se apegar a essa emoção. Você não vai ficar deitado para sempre na areia movediça. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Você tem tentado evitar suas emoções?